Torcedor do Mengão, bora acompanhar aqui as últimas informações. Torcedor do Flamengo, bora acompanhar aqui as últimas informações do Mengão para esse jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. O Flamengo é o líder do Brasileirão, vai em busca da vitória para se manter na liderança. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Já chega deixando aquele like também para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Então o Gabigol não vai para Belo Horizonte. Pelo menos é o que eles disseram. E isso é uma certeza porque ele também não enfrenta o Atlético. Certo? Então ele também não vai para BH. Não vai para BH. Tá. O Flamengo então está viajando, o Pedro Henrique Torre acompanha. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço para o Marra, beijo para Mari Spinelli, para Mari Pereira, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. É o que eu digo, né? O Flamengo sempre em busca de subir essa montanha da Copa América, está conseguindo se manter bem ali no topo, mas tem um adversário bem difícil nesta quarta-feira, Atlético Mineiro em Belo Horizonte, é bem difícil mesmo, então esse platô aí vai ser muito complicado para o Flamengo. Pode ter o retorno de Pulgar, o chileno que foi eliminado da Copa América com a sua seleção, então voltou de forma antecipada, é um reforço para o Tite. Então daqueles 5 convocados, agora restam 4 os uruguaios. O Flamengo agora tem 4 uruguaios por lá e o Pulgar retornou. Então já é uma boa notícia, porque vinha improvisando o Léo Ortiz, embora muito bem no meio de campo. Tem o Alan também, mas agora pode contar com o Pulgar, essa possibilidade aí dele estar entre os relacionados. O Bruno Henrique segue no ataque pela esquerda, o Cebolinha ainda lesionado, vai demorar mais um pouco, a lesão é no quadril, complicada, chata, e o Gabigol fica fora dessa partida, já tinha sido definido, porque ele tem que resolver a sua vida, como ele vai fazer neste momento para seguir a carreira, né? Tem contrato até o fim do ano, mas por enquanto, sondagens, o Flamengo quer uma proposta na mesa, alguém pagar um valor para aí sim levar o Gabigol. Por enquanto, Verton, Matheus Gonçalves e o Pedro, titular absoluto ali no ataque, os garotos ficam como opção. Bruno, Mari. Valeu, Pedro, obrigado, viu? O gol do Cruzeiro foi marcado, lembra de quem? Matheus Pereira. Matheus Pereira, que o Mano e o Sheik estavam falando naquele intervalo que é o melhor jogador do campeonato. Tá jogando muito mesmo. Tá jogando Matheus Pereira, que craque. Primeira vez que joga no futebol brasileiro com mais... É muito bom jogador. Já começou e foi pra fora. Mas enfim, o Flamengo ganhou por 2-1, o Flamengo é líder do campeonato, tem 1 ponto a mais do que o Palmeiras, tem 3 pontos a mais do que o Bahia e o Botafogo, que completam o G4. Qual foi o grande assunto fora do campo? Gabriel não foi pro jogo. O Marcos Braz foi perguntado e depois da partida ele explicou e fez questão de dizer que o Gabriel não está afastado. Para onde vai, Gabriel? Olha o que tem de símbolo a fim do Gabriel. Fala, Marcos Braz. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa, a gente não entende dessa maneira, a gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante na envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. O contrato do Gabriel termina no final de 2024. O Gabriel pode assinar um pré-contrato com qualquer clube agora, no meio do ano. Mas ele não sai do Flamengo. Ele assina um contrato, um pré-contrato, e, eventualmente, se ele fizer isso, no fim do ano ele sai do Flamengo, ele não paga nada pro Flamengo, o Flamengo não paga nada para ele. Mas neste segundo semestre, o Flamengo tem que cumprir as suas obrigações com o Gabriel. O que o Marcos Braz diz na entrevista me parece super sossegado. O Gabriel ainda não tem 7 jogos. Um jogador só pode mudar de clube no mesmo campeonato da Série A, se ele fizer até 6 jogos. Se ele fizer o 7º jogo, acabou. Certo? O Gabriel não fez. Então o que o Marcos Braz e o Flamengo
Bom, a diretoria do Flamengo ainda não se resolveu na renovação. O staff do Gabriel diz que pode procurar novos ares. Então, assim, vamos facilitar. Você não joga o 6º, o 7º jogo e vai para onde você quiser. Agora, você pode ir amanhã, mas tem que pagar o Flamengo. Não vai pagar a multa integral, mas vai pagar alguma coisa. Me parece agora, assim, uma conversa absolutamente normal. Mas também me parece que o Gabriel não vai ficar no Flamengo, Emerson. Pois é um cenário muito complicado para o Gabriel. O maior prejudicado nisso tudo é o Gabriel. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O Marcos Braz já definiu qual a situação agora. Não sei se o Gabriel já tem uma proposta para o empresário dele e a imprensa soltar uma bomba dessa. Né? Talvez ele já tenha uma situação e jogou exatamente para que o Marcos Braz tivesse essa postura. Tite, levando em consideração, e conheço muito bem, que só vai usar os atletas que estão à disposição e com a cabeça no clube, né? Entendo que o treinador pensa assim, porque o empresário do atleta solta uma bomba dessa. Agora, o único prejudicado é o Gabriel. Meu entendimento, pela grandeza do atleta, pela instituição que ele está, pela história que ele tem dentro do Flamengo, me parece muito ruim só para o Gabriel. Se eu estivesse no lugar do Gabriel e não estou, já estive em situações parecidas com a dele. Ter a humildade de reconhecer, pedir desculpas e talvez mudar esse cenário. Se eu fosse o Gabriel, eu tentaria isso. Eu tô pensando assim, o porquê do pedir desculpa, mas assim... Rosinei, você falou que você estava conversando com o Mano aí, que está fazendo futebol, você está fazendo gestão, curso de gestão? Isso. Curso de gestão. Então você é um bom... Vamos ver se você é um bom aluno. Não estou tão bem preparado. Vamos ver se você é um bom aluno de gestão. Porque você foi gestor da sua carreira, junto com o seu pessoal, e agora está estudando. Assim, quando o Sheik fala pedir desculpa, me parece muito claro que o clima entre o Flamengo e basicamente o presidente do Flamengo e o Gabriel não é mais de beijinho em beijinho, certo? A torcida do Flamengo acho que ainda tem um carinho muito grande pelo Gabriel e não deixará de ter. Mas teve lá um outro caso que acabou criando um certo... O que eu entendi de algumas palavras do presidente Rodolfo Landim é que o Flamengo não vai fazer uma proposta para aumentar o salário do Gabriel, para dar mais 200 anos de contrato com o Gabriel. E acho que o Gabriel está pensando... O Gabriel, quando eu digo Gabriel, é todo mundo que lida com a carreira do Gabriel. Pô, tem um monte de time preocupado. Você viu ali, para onde vai o Gabriel? O Santos divulgou uma proposta, né? 2 milhões com apoio de empresa e tal. O Corinthians, há muito, desde o começo do ano que o Corinthians fala do Gabriel, né? E o Palmeiras me parece ser aquele, entre esses três, que tem mais condição de contratar o Gabriel. E pode botar o Cruzeiro ainda mais, porque não pode. Exatamente. E o Cruzeiro, que não está aqui, fez o jogo contra o Flamengo, o Alexandre Matos, que é o CEO do Flamengo, do Cruzeiro, ficou naquela, estamos vendo, não vamos falar nada. Mas o Cruzeiro tem entrado no mercado com alguma bala, né? O Cruzeiro ia pagar pelo Dudu mais do que o Palmeiras. Mais do que o Palmeiras paga. Ou seja, né? A princípio, se quiser, ele pode pagar mais do que o Palmeiras. Que voltou, como se dizia antigamente, fez as pazes com a vitória, derrotando o Cruzeiro por 2-1. Um jogo difícil, um jogo muito equilibrado. Mais uma vez o Flamengo aí tendo dificuldades para vencer no Maracanã, mas somando os 3 pontos. Claro que a gente precisa sempre levar em consideração o enorme número de desfalques do Flamengo enquanto a Copa América se disputa. Aí um passe primoroso do Gerson para o Pedro, que tem uma facilidade, né, Luiz Fabiano? Você que conhecia tão bem o caminho do gol, para botar a bola na rede. Com certeza. Para mim, hoje é o melhor atacante do Brasil, que estava em melhor forma, em melhor momento. Mas como é importante ter companheiros de qualidade também para o atacante. Falando do Gerson? Uma bola dessa aí. Tapa, né? Que tapa, que assistência dentro da área. É só, para um atacante com a qualidade dele, é só bater cruzadinha e comemorar. Aí fica fácil. O Pedro faz gol quase todo jogo, Capita. Mas
o Gabigol, o nome do Gabriel Barbosa, continua sendo tão falado quanto o do titular da camisa 9 do Flamengo. Todo mundo acompanhou nos últimos 3, 4 dias, né? A partir da entrevista do empresário do Gabigol pro Sport TV, dizendo que estava muito difícil de entrar num acordo para renovação de contrato. Essa história já vem se arrastando há bastante tempo. A direção do Flamengo ficou realmente dessa vez chateada, brava com essa história, com esse papo. Acabou afastando o Gabigol. E ontem o Marcos Braz, ontem, né? O jogo do Flamengo foi ontem, deixou claro que não vai dificultar a saída do Gabigol, vai segurá-lo para completar o 7º jogo, mas ninguém vai tirar o Gabriel Barbosa do Flamengo, faltando 6 meses para terminar o contrato, sem pingar alguma coisa. E alguma coisa não é exatamente pouca coisa, Fernando Praz. Mas dependendo do time que for, né? Sim, e o preço pro Palmeiras, pro São Paulo, pro... Palmeiras, Cruzeiro, que são dois aí mais abonados e que estariam mais no páreo aí. E também pela questão desportiva, né, Pri? Você vai estar reforçando um rival, né? Tem várias questões, né? O tempo de contrato, o salário que o Gabriel Barbosa pede, nem vamos falar em cifras aqui, mas o que eu escuto aí são coisas totalmente fora da realidade. Mesmo desses clubes que têm cofres cheios, robustos, Cruzeiro e Palmeiras. E tem ainda a questão do julgamento do Gabriel Barbosa, que você contratar o Gabriel Barbosa pode acabar virando mico. Tem um asterisco no... tem que ter um item ali neste contrato. Já deu... Nessa hora acho que já pode falar, né? Faltando 22 minutos para meia-noite. Já deu no saco essa história, Capita? Plirra, acho que assim, tá ficando bem claro qual é o final do Gabriel no Flamengo, né? Assim, a gente percebe que a diretoria há algum tempo já não faz tanta questão, né, de mantê-lo dentro do elenco, até a forma como é apresentado um novo contrato, né? Se olhar esportivamente, o Gabriel, por exemplo, sem espaço no Flamengo, poderia jogar em um outro clube, né? Mas assim, o contrato que o Flamengo ofereceu para ele, esse novo contrato que a gente escutou, né, seria 1 ano de contrato e 50% de aumento do salário. Né? Não tem lógica, né, Fábio? Não tem lógica. Tu dá 50% de aumento num salário que já é alto e 1 ano de contrato. E 1 ano de contrato. Então, são movimentos que... Não é uma proposta ruim, não. Então isso que eu tô falando. Mais 1 ano de contrato só. Mas é uma proposta que faz já para não aceitar, realmente. É isso. É uma proposta que não estou fazendo força, a gente não quer muito pelo você tempo de contrato. Mas é uma proposta, Fábio, que ela pega dos dois lados, né? Porque assim, o Gabriel não é titular, não vive o melhor momento. Que, assim, o Flamengo, ele tá se protegendo, principalmente com relação à torcida, de você falar, cara, a gente está tentando fazer o que a gente pode no momento, que é oferecer 1 ano de contrato para um jogador que é importante, tentar recuperá-lo e depois você ter uma outra conversa, e oferecendo 50% de um salário que é muito alto. Então, assim, eu estou um pouco com o Luiz, assim, o Flamengo ofereceu um contrato, se você olhar, não é de todo ruim. Agora, se você olhar para um outro clube, entender que vem um contrato de 4, 5 anos de duração, com um salário parecido com esse que o Flamengo ofereceu, é algo que pode também mexer com eu acho que é o principal. O Gabigol sai e olha a situação dele no Flamengo. É isso. Que ele vislumbra no Flamengo. Sim. Então, assim, não é o número do salário, não é o tempo de contrato. Eu acho que é a perspectiva dele no Flamengo. Em Palmeiras, que você domina bastante, o Gabriel não tem exatamente o perfil de jogador do Palmeiras. Não é o estereótipo que o Abel gosta. Mas, pelo que consta, o Abel é fã do Gabriel Barbosa. Como é que você vê esse possível encaixe do Gabigol no Palmeiras? Cara, eu acho que o Abel, se for realidade isso, for verdade isso, o Abel acredita que ele se adapta ao clube. E eu acho que a maioria acontece no Palmeiras. A gente, assim, hoje vê poucos problemas no Palmeiras de disciplina, de falta de comprometimento. Alguns que ameaçaram desgarrar, eles tentaram trazer de volta. Se o cara não aceita, né? Ou enquadrou rápido ou foi embora. Ou foi embora. Então, é uma aposta, óbvio que é uma aposta, porque... Mas, assim, o Gabigol no Palmeiras vai ter que ser diferente do Gabigol do Flamengo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Senão não se encaixa. Você diz dentro ou fora de campo? As duas coisas, dentro e fora. Dentro e fora. Eu acho que vai... Porque, assim, o Gabigol é um personagem, né? Que a torcida do Flamengo abraçou. O Fábio jogou no Flamengo, o Fábio morou no Rio, sabe como é que é.
tem aquele espírito do carioca, o Gabigol incorporou tudo isso. Combina, né? Combina. No Palmeiras vai ter que ser diferente. Aqui, não é em São Paulo, no Palmeiras, no São Paulo, não tem espaço para esse tipo de coisa que no Rio de Janeiro tem. Eu não estou falando se é certo ou errado. São características, é um outro ritmo de vida, o Fábio sabe. É um outro perfil no Rio de Janeiro. Então, assim, mas se o Abel acredita, e provavelmente o Abel, se for verdade isso, vai ter uma conversa bem franca com ele, para botar os pingos nos is e dizer como é que a coisa aqui vai funcionar. E se ele disser não, ok, aí ele pode vir, mas aí vai ser cobrado, né? É uma decisão difícil pro Gabigol também, viu, Plirra? Porque assim, olhando por tudo que ele construiu no Flamengo, né, a idolatria, a relação com o torcedor, mesmo um pouco mais desgastada, né, pelos últimos acontecimentos, enfim. Mas assim, ele ir pro Palmeiras... Mas em que lugar seria diferente? Ah, Plirra, eu acho que no Cruzeiro seria diferente. Por quê? Porque não criou essa rivalidade que o Flamengo tem hoje com o Palmeiras. Eu acho que se ele for pro Palmeiras, é uma decisão dele, é profissional, é um direito que ele tem, mas eu acho que essa idolatria... O Cruzeiro é imenso, né? O Cruzeiro é um clube imenso. Mas é a rivalidade. Não entendi. Não tô... Pela relação dos clubes. O que eu vou dizer agora? Sim. Só que a gente sabe que os holofotes maiores estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim. Vocês acham que o Gabigol se adaptaria a esses holofotes um pouco mais foscos? Decisão. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Plirra. Eu acho que sim. Se ele pega um clube organizado, onde está fazendo gol, brigando por título, acho que vai muito disso, né? Os últimos anos o Flamengo brigou por título e ele é um cara competitivo, é um cara que venceu, então sabe o quanto é bom vencer. Então, acho que vai muito em cima disso a decisão dele, não só em salário de equipe, eu acho que é muito numa equipe competitiva que vai brigar de igual para igual. Levantar a taça, acho que ele vai focar muito nisso. Eu acho que no Cruzeiro, o Gabigol, ele seria o cara. Ele iria carregar o peso da responsabilidade. Você acha que ele gosta disso? Eu acho que ele gosta disso. Tentaram com o Dudu, né? Essa é a cara dele. Ele vindo pro Palmeiras, eu acho que ele já viria pro Palmeiras sabendo que ele iria encarar. E nesse caso eu acredito no treinador do Palmeiras. Eu acho que o treinador do Palmeiras, eu gosto muito dele, eu acho que ele é muito bom. Não gosto quando ele fala, mas como treinador, ele é muito bom. Ele é bom de serviço. Ele é bom de serviço. E eu acho que ele recuperaria o Gabigol. Acho que tem muita coisa que vai contra o Gabigol no Palmeiras. Tem muito histórico. Em termos de torcida... Tem muito histórico, cara. Tem muito vídeo pra trás de provocação, tem muito confronto. Mas eu vi... que me surpreendeu. Eu tenho visto a torcida tá dividida. Eu acho que ele vai ter que... Tem muita gente que jogar quer. muita bola, muita bola. A massa palmeirense, pelo jeito, relevou o fato. Me surpreendeu isso também, Plirra. Tá bom, Plirra, tá bom. Me surpreendeu, não, mas me surpreendeu internamente. Todo mundo quer. Tá bom, a gente conhece bem eu pensei que ia ser 90% contra e 10% a favor. Mas, Luciano, você conhece muito bem o torcedor do Flamengo também. Sim. O que você achou da torcida ontem no Maracanã, vaiando o menino Lohan, de 17 anos? Eu acho um erro, Plirra. Com todo o respeito à nação, né? O que ela faz no Maracanã, né? Porque, o Maracanã lotado, quase todos os jogos, né? A maioria deles é com apoio ao time. Eu acho que o menino é muito novo, ele está substituindo um cara muito grande para ele sofrer esse tipo de represália, entre aspas, da arquibancada. Eu acho esse menino diferente. Ele é diferente, ele é criado no Flamengo, ele é bom jogador. É lógico que ele vai errar algumas decisões no campo. Ele sentiu a porrada ontem. Ele sentiu. E eu acho que assim, acho que até a torcida do Flamengo mesmo, que é os caras que estão mais acostumados a ir no Maracanã, eu acho que a maioria vai repensar um pouco, assim, sobre o que fizeram ali. Acho que se arrependeram um pouco, né? Eu também acho. Tomara que tenha se arrependido, porque Tite, da forma Tite de ser, de se expressar, deu um puxão de orelha na torcida do Flamengo, né? Dizendo que até ele, que é cascudo, velho de guerra, sente muitas vezes a pressão de ter a torcida do Flamengo ali sempre, o tempo todo, vigiando e pressionando. A gente imagina um menino de 17 anos, né, Fabinho? Eu acho que ele foi muito bem em ter tirado o menino no intervalo, poupado ele no segundo tempo de mais vaias, que realmente ele não vinha fazendo um grande jogo. E essa declaração também, para o torcedor refletir, pensar, fazer uma reflexão e cuidar desse menino, porque, como o Praz falou, como o Fábio falou, é uma joia que a gente tem, que já vem sendo elogiado há muito tempo por pessoas que trabalham na base do Flamengo, já demonstrou no profissional que tem um grande talento.
E, cara, a gente não pode queimar uma joia dessa, anos, né, Fabi? Tu vê que a dificuldade dele é em tomar decisão, não é na parte técnica. Ele é muito... Assim, tem muito bons jogadores no futebol brasileiro hoje surgindo. Mas, assim, é um feeling meu. Ele, eu acho que ele é um dos diferentes, cara. Eu fiquei impressionado com esse menino. Só que aí, óbvio, tomada de decisão, ele vai. E aí a pressão da torcida vem, e aí tu perde o discernimento, a tranquilidade pra tomar. Daí tu vai errando mais tomar a decisão. Mas, tecnicamente, ele é muito bom. Numa substituição, às vezes é a torcida que faz um barulho e tal, e às vezes é o jogador que faz um barulho. Tem fato fake hoje, não tem? Galera, essas informações sobre o Flamengo que joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Mais uma rodada do Brasileirão. O Flamengo é o líder. O Palmeiras venceu ontem, encostou, tá a 1 ponto do Flamengo. Mas amanhã tem essa partida importante, né? O Mengão jogando contra o Atlético Mineiro fora de casa lá na Arena MRV. Provavelmente já vai ter a volta do Pulgar. Alguns desfalques aí, o Flamengo segue com muitos desfalques, principalmente os jogadores ali que estão na Copa América, jogadores lesionados também, mas está saindo muito bem. Tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, partida, confronto difícil. O Atlético não está passando pelo seu melhor momento, mas é um jogo complicado, principalmente pela rivalidade, né, que tem Flamengo e Atlético Mineiro nesses últimos anos. A rivalidade, né, só cresce entre os dois times, então tem tudo para ser um duelo e um jogo bem interessante amanhã. O Flamengo visitando o Atlético Mineiro fora de casa, lá na Arena MRV. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Está confiante, acreditando que o Flamengo vai conquistar mais uma vitória, os 3 pontos para se manter na liderança? Comenta aqui abaixo, deixa seu palpite também já para esse jogo, se inscreve, ativa o sino, valeu e até a próxima, galera.